Os demônios conhecem você? Se você fosse confrontado por um demônio, como reagiria? Falamos da devocional anterior dos milagres extraordinários que Deus fez através de Paulo na cidade de Éfeso. E fica cada vez mais evidente que onde Deus levanta uma pessoa, levanta uma igreja, o diabo se levanta com falsos profetas, com falsos obreiros, falsos mestres. Onde Deus realiza milagres ordinários e extraordinários, o diabo tenta imitar para atrair pessoas para si. Vamos ver isso na devocional de hoje. Olha só o que diz os versículos 13 até o 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes perguntou: "Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são?" Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Os 7 filhos de Seva tentaram fazer o mesmo que Deus estava fazendo pelas mãos de Paulo e se deram mal, pois tentaram libertar um homem endemoniado em nome de Jesus que Paulo pregava. Interessante é que eles eram judeus e tinha até um sumo sacerdote entre eles. Esses homens estavam se envolvendo em práticas de feitiçaria e o Senhor Deus já havia deixado claro sua abominação a essas práticas, como diz em Deuteronômio. Não permitem que se achem alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação, ou que o dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. O fato de praticarem essas coisas, posso concluir que, de alguma forma, já havia dado certo para eles. Já havia tido sucesso, ou simplesmente eram grandes oportunistas e estavam tentando ganhar mais adeptos. E talvez diziam estar fazendo tudo aquilo em nome de Deus para beneficiar as pessoas. Isso me faz pensar num ditado popular que diz: os fins justificam os meios. Ou seja, não importa como você faz as coisas, o que realmente importa é o que você realiza e que tenha sucesso. Lucas deixa claro que eles faziam isso quando disse: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Esses filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sobre aqueles que estavam endemoniados, mas eles não eram crentes em Jesus, pois diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Será que qualquer um pode usar o nome de Jesus para libertar uma pessoa endemoniada? O texto diz que não. Mas por quê? Eu diria o seguinte: primeiro, porque o diabo e seus demônios não podem fazer nada a menos que Deus o permita. O primeiro capítulo do livro de Jó nos lembra que o diabo só age por permissão de Deus. E segundo, porque Jesus não dá autoridade de falar em seu nome àqueles que não creem nele. Os 4 evangelhos vão confirmar isso claramente. Agora, o texto bíblico de hoje diz que o espírito maligno falou pela boca do endemoniado e disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Esse episódio me chama a atenção para algumas verdades. A primeira delas, que existem demônios e anjos. Eles são reais. E a diferença entre o anjo e um demônio é que os anjos seguem a Deus e os demônios são os anjos que seguiram Lúcifer, o diabo, quando este caiu do céu. E até Paulo diz na 2ª carta aos Coríntios: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, eles são parecidos e podemos talvez até nem distingui-los claramente. Outro detalhe é que eles podem também parecer em forma humana, em figura humana. A Bíblia cita vários exemplos de visitação de anjos, por exemplo, Abraão, a Maria, etc. Portanto, existem demônios e anjos ao nosso redor querendo a gente ou não. Segundo os demônios,
conhecem Jesus. Por exemplo, Mateus narra um episódio que Jesus encontrou 2 endemoniados. Veja só o que eles disseram a Jesus. Eles então gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Eles reconheceram Jesus, o Filho de Deus, antes mesmo de Jesus falar algo. E no texto da devocional de hoje, um homem endemoniado disse àqueles judeus: "Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são?" Dizendo com isso, Jesus eu conheço, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. E Paulo é um servo do Filho de Deus. Mas e vocês? Vocês não servem ao Filho de Deus? Não acreditam em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas? Quem são vocês para invocarem o nome dele? Quem lhes deu autoridade? Quem lhes deu o direito de nos expulsar no nome dele? Os demônios não são oniscientes, eles não sabem de tudo, mas sabem se uma pessoa crê em Jesus ou não, se um crente está cheio do Espírito Santo ou não, pois esses ele não pode nem consegue entrar. Agora quero dar uma pequena orientação aos pais, aos avós ou responsáveis por crianças. Você pode ter dito a seus filhos ou netos para não brincarem com coisas do diabo como tabuleiros, adivinhação, feitiçaria, ler mão, ver horóscopos e assim por diante, porque é perigoso brincar ou jogar com coisas do demônio ou, como vimos, isso é abominável ao Senhor. Mas é ainda mais perigoso brincar ou não levar a sério as coisas de Deus. Em 2 Samuel 6:7, encontramos que Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uzá não reconheceu a arca como santa para Deus, profanou Deus tocando-a. Por isso foi penalizado. E em Atos 5, por exemplo, também vemos a história de Ananias e Safira, que venderam um pedaço de terra para dar o dinheiro aos apóstolos como oferta da igreja. E quando trouxeram apenas uma parte do dinheiro, lhes perguntaram se era a quantia total, e eles mentiram. E Deus os feriu por mentirem ao Senhor. Os 7 filhos de Seva não tomaram o nome do Senhor Jesus como santo. Eles não acreditavam nele como Salvador e Senhor. Então, quando tentaram usar seu nome contra o endemoniado como um feitiço a mais, Deus permitiu que o demônio os repreendessem e lhes perguntassem como eles poderiam profanar o nome de Deus fazendo aquilo. Logo depois, o demônio que estava dentro do homem pulou sobre os 7 filhos de Seva e os espancou, rasgou suas roupas e saíram correndo daquela casa nus e feridos. Essas coisas viraram notícia e se espalhou rapidamente entre judeus como gregos em Éfeso. Mas, mais do que isso, caiu grande temor sobre todos eles, judeus como gregos, e os crentes em Jesus exaltaram o nome do Senhor. Mas na próxima devocional falarei do que aconteceu ali, de como Deus agiu e transformou aquelas pessoas. Não perca, vai ser bênção. E se você gostou da devocional de hoje, dê um like logo aqui abaixo, compartilhe com seus amigos e parentes. E se quiser ver outros devocionais como esta, basta clicar nesta que está acima à minha esquerda ou abaixo, né? Clica e veja lá esses devocionais, vai ser bênção para a sua vida também. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima.